Eu acho que aí é uma exigência para a intervenção militar. Não dá para você ficar negociando, esperar uma retribuição por parte do pessoal do STF, que eles estão desde o início trabalhando como inimigo do presidente, e é um pessoal que está no primeiro escalão, e isso deve ser modificado. Eu acho que não é por aí. Trabalhar com o inimigo é difícil, cara. Só atrapalham. Então acho que a gente tem que ter uma intervenção militar. Eu acho natural. Só queria falar conosco, o que o senhor acha aí? Não, eu estou achando que ele vai ter que tomar uma decisão mais firme, porque está havendo um abuso de autoridade, eles estão tentando tomar o poder, e a gente não pode deixar que um país como o nosso fique entregue aí à deriva sem uma decisão mais urgente, mais enérgica. Então acho que aí é uma exigência para a intervenção militar. Não dá para você ficar negociando, esperar uma retribuição por parte do pessoal do STF, que eles estão desde o início trabalhando como inimigo do presidente, e é um pessoal que está no primeiro escalão, e isso deve ser modificado. Eu acho que não é por aí. Trabalhar com o inimigo é difícil, cara. Só atrapalham. Então acho que a gente tem que ter uma intervenção militar. Eu acho natural. Eu concordo com o senhor que o STF nos atrapalha em muitos sentidos, mas o senhor não acha que enfraqueceria a nossa democracia uma intervenção em si? Não tem outras formas a gente tentar combater, digamos assim, dentro da legalidade? Não tem. Você vê que o Bolsonaro tentou dialogar, tentou criar, como ele diz, manter dentro das 4 linhas, sem violar a Constituição, e ninguém respeita a Constituição do outro lado. Então, assim, eles estão, o próprio o Alexandre de Moraes, quando ele foi negociar para passar para o TSE, já foi com essa proposta de tentar favorecer o Lula, que não tem argumento, não justifica um cara como o Bolsonaro dominando todo o país, com uma população toda do lado dele, e fazendo o que ele fez, por exemplo, no 7 de setembro, lá fora no exterior, o cara sendo cotado nos Estados Unidos deu 90%. Como não tem esse tipo de interferência, ele ficou lá em cima. Não justifica agora, num momento como esse, ele chegar e ser derrubado e o Lula passar para trás, que não tinha a menor cogitação, ele não tinha a menor condição de estar nesse perfil que ele está aí. Então isso aí tudo foi trabalhado, foi uma coisa já bem documentada para favorecer uma ruptura nas urnas. Isso aí a gente sabe o que aconteceu. O Lula não conseguiu esse retorno de voto. Tanto é que ele já falou isso abertamente, que ele só ganhou as eleições até hoje por conta dessas urnas eletrônicas que eles conseguem violar. Então isso aí é inadmissível. O pessoal por exemplo, o governador do Maranhão, petista, vê quanto que o Lula deu ali? 65%. Você acha que ele tem essa nota toda? Não tem, cara. O número de votos é muito exorbitante em matéria do que ele fez de projeção. Ele chegou no Piauí, por exemplo, ele tinha 15 militantes na porta do aeroporto. E lá ele teve uma votação expressiva. Você acha que bate? Não bate. O Bolsonaro 25. Pô, isso não existe. O senhor acha então que as pesquisas não refletem a realidade? Não refletem a realidade, e nem essa apresentação que o tribunal faz, que o STF faz, de que não aceita interferência, que não aceita nada porque as urnas eletrônicas são confiáveis. Não são, pô. Tá vendo a prova aí, ó. Eles tentaram violar e conseguiram, e estão querendo tomar o poder, como disse o Zé Disseu e o Barroso. O Barroso falou que o Bolsonaro só ganha se passar por cima do meu cadáver. Quer dizer, o cara tá fazendo ameaça, pô. Mas o senhor não acha que a gente tem, por exemplo, à disposição com o Bolsonaro aí na presidência, formas mais diretas dentro da legalidade de modificar o STF, que eu era a favor, por exemplo, CPI lava-toga e colocar bons ministros lá. Quando ele coloca ministros ruins, por exemplo, que são indicação do Centrão, o próprio Bolsonaro não está fazendo a parte dele, está alimentando o sistema. A gente sabe que tem essa rusga dele, para dizer o mínimo, com Alexandre de Moraes ali, que é bem direta, por exemplo, só que no dia da posse ali, da presidência do TSE, os dois estavam de sorrisinho um pro outro. Não parece, no final das contas, que isso é o teatro das tesouras? Isso é enganação na nossa cara que tá fazendo? Não, agora esperar um segundo turno é perda de tempo, porque aí o Bolsonaro vai dançar. E a gente perdendo esse poder, e a chance que ele tem agora de tomar o poder, aí nós vamos pro brejo, não tem outra saída. Eu acho que não é por aí. Mas assim, agora naquele dia, por exemplo, quem violou um pouco essa transação oficial foi o próprio Lula, que quis mostrar para a sociedade que é amigão do ministro do Supremo. E ele jamais poderia fazer aquilo numa reunião como aquela, que era para ele chegar mais elitizado ali. Ele chegou dando tapinha no rosto, aquilo para mostrar que tem amizade. Eu, por exemplo, já fui militar, e eu tinha amizade com os oficiais superiores e tudo, trabalhava com eles, inclusive chefe de unidade clínica, e eu era segundo-tenente. Mas quando eu chegava, eu brincava na farra, estava com eles numa boa. Quando chegava no dia seguinte, que o cara estava em trabalho, eu chegava e me apresentava como oficial subalterno ali.
porque ele era um coronel, o outro era um general. Até hoje eu conheço essa turma. E acho que o respeito tem que ser mantido na hora daquela reunião. Ele não poderia jamais chegar dando tapinha na cara do cara. Aquilo para mostrar que estava bem entrosado e que tinha todo o apoio dele. Pô, ficou Mas a gente for por essa lógica aí, o Bolsonaro foi muito mais amiguinho do Alexandre de Moraes. Foi não, eles cara, têm aquele sorrisinho ali, não, aquela batidinha de papo aqui, ó, cena... Não, mas ele não ia botar o país em jogo para satisfazer uma situação dessa aí. É igual o pessoal. Pô, e agora vai com golpe? Não, não é golpe. É você. Exagero, né, não é exagero. Eu acho que a única solução. Pra gente resolver, não. Por exemplo, o que o senhor tem em mente de que o que fortaleceu o PT para ele estar de volta aí, com essa força toda? Algo bem direto assim. Não, o que o senhor acha que é responsável? Porque, na minha opinião, por exemplo, o responsável por o PT estar voltando é o próprio Bolsonaro. Não. O problema é que o PT é unido. E ele tenta aparelhar os outros comprando. Você vê que desde o início o Lula assumiu o governo, ele vem fazendo o quê? Tirando dinheiro do Brasil e botando na mão de muita gente aí para segurar a barra dele. Ele está protegido, ele está blindado. Então você acha que se ele não tivesse isso, ele ia entrar agora de novo só porque é bonitinho? Não existe, cara, essa teoria. Isso aí ele está fazendo porque ele aparelhou todo mundo. Você vê, todo lugar que ele vai, ele aparelhou todo mundo. Então ele não está pensando nisso. E o pessoal quer que ele volte por isso. Você vê, a Globo está trabalhando para ele por quê? Porque perderam uma boquinha. O senhor não acha eu acho que não é essa forma. Aí, não? Eu acho que essa forma de fazer política, comprando, não é o ideal, é desonesta. Então assim, mas os políticos, de um modo geral, eles entram para a política para enriquecer. Então foi o que o Lula fez. Desde o início ele planejou ele fez esse projeto para ele. E viu que os políticos se vendem. Então, pô, não tem como. Como é que você vai pegar agora que ele fala que o Lula é o ideal, é o líder, isso não, ele pode ser líder, mas ele não é um cara competente para lutar por direitos da população em prol de um benefício natural sem interferência financeira. Ele vai com o intuito, e agora que ele está prometendo botar o comunismo, aí nós vamos ferrar. Não tem outra saída. Mas, por exemplo, quando se tem esse aventar aí do bolsonarismo de um golpe militar, por exemplo, de ameaça de não se respeitar o resultado das urnas, por mais que seja ridículo o Lula poder competir, a gente concorda. Mas se infelizmente ele ganhar, é o sistema democrático, né? Não, tem muita gente votando nele com essa ideia. O Bolsonaro votou, ameaça cara, a democracia. Estão acabando com o nordestino. Não é isso não. O problema é que o pessoal interpreta errado. Você vê, estão acabando com os nordestinos, fazendo que o nordestino foi a desgraça do Brasil, vai ter que separar o Nordeste do... Não tem nada a ver, aquilo ali foi manipulação de urna, e por isso que o nordestino fica difamado. Mas você vai no Nordeste, conversa com o pessoal, o Bolsonaro botou aquela transposição do São Francisco lá, você acha que os caras vão votar no Lula? Pelo amor de Deus, cara. Não tem cabimento, isso aí tem uma contradição muito grande, uma inversão de valores. Pode ir atrás, que tem coisa por trás de tudo isso aí. E a gente está sabendo, essas urnas aí já estava sendo previsto que ia ter esse resultado. Não é porque o Lula é maravilhoso, é por causa disso. Ele estava cavando isso aí com toda certeza, tanto é que ele ficou nas pesquisas lá embaixo e depois começaram a mostrar nas pesquisas que ele estava igualando, que é para poder fazer a falsificação. Mas você acha, por exemplo, que o Bolsonaro tinha que ganhar em primeiro turno, se fosse tudo certo ali, se o sistema estivesse funcionando de verdade? Com todo esse padrão que ele vem conquistando, a sociedade toda do lado dele, ele tinha, tanto é que todos os políticos que ele apoiou estão todos eleitos em primeiro turno. Adamás, todos eles, pode ir atrás, não tem um. Não todos, mas fez uma boa bancada. Não é, uma boa bancada. Então assim, como é que ele não teve nenhuma resposta da população? O cara vota no Adamás, não votou no Bolsonaro, isso não existe. E o apoio que ele tinha, você pode ver, as pesquisas mesmo que eram mais sérias, quando aparecia, ele estava dominando 70%, 60%, no mínimo. Qual pesquisa? No próprio Piauí. Foi feita pesquisa, né, antes. O Paraná Pesquisas deu ele um pouco à frente do Lula em uma ali. Não, mas cara, agora mais perto do primeiro turno, até o Paraná Pesquisas. Não, mas essa que foi feita comparativa, estava com o intuito de preparar o terreno para eles poderem fazer isso aí que eles fizeram ontem. Não é uma coisa real, entendeu? Pode escrever, não, você vai ver esse negócio. O próprio ministro lá do TSE está falando que não aceita interferência de ninguém, porque ele sabe, ele quer dominar e fica por isso. Só que a população, são 6, 7 caras dentro do Supremo, querendo dominar um país que tem 200 milhões de pessoas aí a favor do Bolsonaro. Então, por exemplo, o que a gente não quer, você sabe o que eu não quero? É que entre o comunismo, só isso. Porque se entrar o comunismo, você vai perder teu salário, vai perder teus imóveis, vai viver feito um condenado aí, vivendo de ração. Mas aí é uma questão que a gente concorda muito, que eu também não quero de jeito nenhum. Mas o senhor não acha que, por exemplo, quando a gente é contra o apoio do Lula ali, as ditaduras de esquerda e tal, ele passa pano lá para Nicarágua, que Daniel Ortega faz lá, passa pano aqui para Venezuela e tal, toda a desgraça esquerdista que ocorre lá e tal.
não é um perigo também o considerar de um golpe militar aqui por parte do Bolsonaro? Tipo, a ditadura é ruim, tanto de esquerda quanto da dita direita que o Bolsonaro mas qual o inconveniente, por exemplo, que o militar tem? O militar não vai tratar ninguém mal. Não existe isso, essa ideia é diferente do comunismo. O comunismo não, você fica submisso por excelência, você pede salário. Mas é autoritarismo, né? A gente não tem como controlar. Não é, cara, é uma enganação. O próprio 1964 nos mostra coisas boas, mas muita coisa ruim também. Mas me mostra quem que roubou e tal. Ninguém, cara. Eu nunca vi. Perseguição, isso não é ideal. O militar não tem corrupção no meio dele, eles não roubam. Você vê que o próprio presidente Figueiredo, quando saiu na pior. O que ele tinha era um apartamento. Mas sério que o senhor não acha que o Bolsonaro tem nenhuma culpa assim pro PT estar voltando? O senhor lembra que o que elegeu o Bolsonaro foi esse sentimento anti-PT, né? Tipo, poxa, a gente precisa mudar de alguém que é antissistema, alguém que é diferente, que não tem medo de bater de frente. Aí viram no Bolsonaro esse cara, né? E aí o Bolsonaro foi eleito e tal. Eu acho que o fenômeno agora, tipo, anti-bolsonarismo, tá fazendo o PT voltar. Tipo, tudo de ruim que ele fez. Não, eu acho que a economia está como está, a pandemia. Olha, o senhor não acha que ele tem responsabilidade nisso aí? Não, a pandemia, o que ele fez de errado? Nada, por exemplo, cara. quando ele negou questões básicas, tipo uso de máscara, distanciamento social. Isso eu é até bobeira. concordava com ele no lance do lockdown ali, do jeito que foi feito. É infantil isso tentar se afastar as pessoas do trabalho de uma forma longa e duradoura não vai ser o caminho, mas o senhor não acha que ele poderia ter tentado aquelas 2 semanas lá no início e promovido assim, incentivado o distanciamento social e o uso de máscara? Eu acho que ele poderia ter tentado, pelo menos. Não, mas isso aí não quando ele vai contra, morre muita assim, gente, muita gente fica contra morreu ele, muita cara. gente, não foi por conta de vacina. A vacina ela te dá uma resistência a longo prazo, ela te dá imunidade a longo prazo, ela não é para curar ninguém. Entendeu? Então, mas essas medidas de prevenção e combate ajudam bastante. Não, prevenção tudo bem, mas ele não foi contra isso aí. O problema é que tinha gente querendo passar o carro na frente dos bois. Você viu quem estava dando ordem, quem estava mexendo, exatamente o pessoal que não é da área de saúde. Então você via prefeito, por exemplo, semi-analfabeto, mandando recolher medicação. Você viu governadores proibindo as coisas, porque eles estavam fazendo uma jogada política, quando o problema exigia um pouco mais de ciência. Então essa ponta aí foi que quebrou todo esse elo e muita gente morreu por conta disso. Tanto é que os laboratórios nunca forneceram medicação obrigando ninguém a tomar. Outra, porque viram interesse financeiro. E muitos viram aí que, mesmo sabendo que a vacina era experimental e que ninguém sabia dos efeitos colaterais, eles colocavam em prática, liberando para uma população e colocando como observação que eles estavam isentos de qualquer risco para evitar os processos. Agora tem muito laboratório que vai ser processado. Mas todo contrato de vacina prevê essa cláusula aí. De que eles não se responsabilizam. Mas nós nunca fomos obrigados a tomar vacina. Mas a gente também não foi obrigado. Você tem. Você não podia entrar em tal lugar. Não, o passaporte da vacina. Quer dizer, não, mas o senhor concorda comigo que o direito do senhor termina onde começa do outro? É assim nesse sentido. Não, tudo bem. O senhor pode até optar por não tomar a vacina, mas quando o senhor quer frequentar um local público, o senhor tem que estar vacinado. O senhor não frequenta. Não, mas não tem nada a ver isso aí com nessa lógica o passaporte da vacina. Agora, antes assim, isolamento, como fizeram, no auge da máscara, tudo isso aí foi paliativo. Teve gente que falou uma coisa e outros ficaram contra, porque viram que a máscara não isolava. Não, a máscara não isola você de tudo. Não custava nada. Entendeu? Agora você usar uma máscara e manter um distanciamento. Você usa uma máscara, tudo bem, ela evita uma série de contatos assim, mais expressivos, mas ela não evita uma doença se você pegar uma virose, pode pegar até de outra forma. Tem gente que não tem cuidado de asepsia, de lavar a mão. De que mas você vê quem era que prevenia bastante, ajudava. Mas quem que dava essas dicas? Se só houve interferência política. Então eu acho o seguinte, nessa pandemia... Poxa, o OMS foi muita interferência. O órgão máximo do negócio. Mas o cara é médico, por acaso, cara. O cara não sabe nada de medicina, cara. Não tem nada a ver. Eu acho que isso aí que eu digo, houve uma participação política muito forte e pouca interferência. Quem devia dar pitaco nisso aí seriam os imunologistas, os médicos, cientistas que estavam estudando isso. E esse pessoal ficou de fora. Mas a maioria deu pitaco não, mas esse cara é de tem fora. Tem corrente teve outra gente, que vai nessa linha do Bolsonaro, mas a maioria uma linha disparada, negativa. Né? Quer dizer que prejudicou a população e muito. Eu acho que isso aí não... Acho que o Bolsonaro fez um trabalho bom. Você vê, nos 4 anos de governo dele, não teve uma roubalheira. Fez o país crescer. Cara. Teve não, cara. Teve. É porque... Devasf. Não teve. Não, isso aí... Rolou escândalo recente de corrupção lá. Não tem, mais de 51 mandados de busca e apreensão. Mais de 3 milhões encontrados de desvio de dinheiro. O próprio ministro Milton Ribeiro, ex da Educação, o senhor lembra, né? Um caso clássico, ele chegou a ser preso.
Pois é, mas me mostra qual foi a corrupção que você ficou retratada dentro do governo Bolsonaro. O tanto de benefício que ele trouxe. Não, mas lá no Ministério da Educação, corrupção passiva, tráfico de influência. Aquele caso dos pastores, o senhor lembra, né? Que eles estavam negociando por apoio político ali para a destinação da verba pública para os lida com uma população muito complexa, você não pode controlar dinheiro todo de mundo. Volta para o Mas você vê quando aconteceu aquele lance em Manaus, queriam responsabilizar o presidente da República. O que ele tem que ver com o oxigênio de Manaus? É a mesma coisa que você falar, Coutinho, você não viu o gás da minha casa que acabou? Pô, ninguém faz isso, todo hospital. Porque o governo federal ele tinha que gerir as diretrizes genéricas e diretas aí é que houve a enganação. Combate à pandemia. Aí é que surgiu a enganação, por exemplo, o Hospital das Clínicas, lá em São Paulo. O que o Bolsonaro tem a ver com o funcionamento ali? Ali tem um diretor, tem administração, o pessoal hoje trabalha com computador. Na hora que ele tem uma previsão de oxigênio, ninguém faz oxigênio em hospital com aqueles balãozinhos que eles estavam carregando ali manual, não. Aquilo ali tem um tanque, igual tanque de gasolina, embutido dentro do chão lá, que recebe um grande número de oxigênio e que o cara tem esse registro lá na manutenção do hospital, ele tem esse registro no computador. Então ele sabe mais ou menos que ele tem uma previsão de gasto e ele sabe que o que ele tem de oxigênio ali dá para 30 dias, por exemplo. Ele já começa a pedir logo para estocar novamente. Mas, então, por exemplo, agora ali foi uma displicência, ali foi uma displicência da direção do hospital, não tem nada a ver com o presidente da República. Não, mas o caso de Manaus mesmo, ali do Amazonas e tal, se sabia que ia faltar oxigênio lá. Como que ele sabia? Num período estimado. O Estado apontava, dizia, o governador lá falava, poxa, a gente vai ficar sem oxigênio aqui, a gente precisa de ajuda. Mas aí ele disse que ia ajudar na destinação do oxigênio para lá, e ele atrasou horrores, cara. Isso aí tem uma previsão, por exemplo, o hospital não consegue deixar o tanque secar para depois pedir. É igual você fazer um voo num avião. Você eles pediram que tem que ter uma previsão de vai acabar em tanto tempo e tal. Você vê, o governo federal não ajudou. Nenhum avião faz um voo, por exemplo, com gasolina no limite. O cara tem que ter uma reserva para chegar na cidade que ele vai, o destino. Ele tem que ter um sobrevoo garantido para não ocorrer o que aconteceu com aquele pessoal que caiu naquele time de futebol do Chapecoense lá, que o cara voou irresponsável. Quer dizer, então o hospital tem uma previsão de gasto. Ele tem que trabalhar dessa forma, não pensando assim, porque quando ele pede oxigênio, às vezes o cara não tem de imediato, aí ele tem que ter uma reserva, para ele ficar assim, olha, eu tenho mais tantos dias para poder fazer a reposição. Não é assim de imediato você pegar e falar, porque o que aconteceu com o Chapecoense foi isso. O cara foi lá com limite de combustível, quando chega no local não teve permissão para pouso, ele pegou e arriscou. Agora o Bolsonaro não tem culpa nenhuma disso. Eu acho isso aí uma Então, por exemplo, eu acho que é exagero quando se chama o Bolsonaro de genocida. Tipo, genocídio pra mim é o que aconteceu com nazismo e tal, é câmara de gás pra matar judeus, é esse tipo de coisa, é você querer eliminar um povo. Lógico, só que o senhor não acha, por exemplo, que o Bolsonaro tem parcela de culpa indiretamente pelas medidas que ele adota no cargo mais importante do país, influenciando a população por muitas mortes? Isso daí eu acho que ele influenciou diretamente. É por isso que hoje se tem esse sentimento muito forte anti-bolsonarista também, cara, por causa das mortes na pandemia. Mas não teve ele ignorou muita coisa, as próprias falas dele sendo insensível. Cara, o problema tipo, é que ele foi contra a vacina, porque ele viu tanto de pessoas que estavam tendo efeitos colaterais com a vacina. Você pode ver, hoje tem registrado no mundo a própria coagulação. O que foi cloroquina? Não mata ninguém, cara. Aquilo ali é usado nas Forças Armadas, cara. Quem vai pra Manaus toma aquilo ali. Eu sou médico. Tem paciente, por exemplo, minha, que tem doença autoimune. Você prescreveu esse? Não, eu prescrevi, lógico, tem paciente minha que tem doença autoimune, ela toma a hidroxicloroquina durante 10 anos, 8 anos, porque ela tem doença autoimune. Então ela toma segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nunca morreu, cara. Faz um intervalo de 2 dias. Agora você chega uma pessoa com Covid que tem jeito de eu combater e fazer um reforço para ela, para garantir. Eu vou ficar com medo de passar 7 dias de medicação para ela. Mas a questão o pessoal que morreu em Manaus, todos os estudos apontavam que não funcionava. O senhor acha que é ideal para o governo federal, por meio das Forças Armadas, comprar horrores de cloroquina, sendo que se sabe que ela não funciona? Mas quem falou que não funciona? Aí é que tá, o problema é esse, é que você todos os você sérios, não, mas você está diante de uma guerra, você não pode ficar bloqueando medidas. A OMS, a Anvisa lá dos Estados Unidos apontou no mesmo sentido. A Anvisa nossa aqui corroborou tudo também. Então, não, mas teve muita jogada política. Eu acho que ele não fez nada com o intuito de prejudicar a população. O problema é que estava todo mundo focando para prejudicar, para derrubar. Você vê que ele não teve apoio de ninguém da alta cúpula aí. Não teve, por exemplo, o pessoal do Supremo Tribunal. Fica difícil de apoiar essas medidas dele, mas por que não ajudavam?
Se fosse o Lula, você viu alguém criticar o Lula alguma vez na vida? Mas, por exemplo, o governo Bolsonaro, o governo federal, continuava tendo autonomia ali para gerir as diretrizes amplas e genéricas e tal para o combate à pandemia. Só que aí, como ele não estava realizando essas diretrizes e tal, se deu autonomia ali para que governadores e prefeitos pudessem, em complemento também, editar diretrizes. Foi nesse sentido. Na omissão do governo federal, governadores e prefeitos também podem editar diretrizes. Pode, mas nenhum era médico, é isso que eu estou falando. Eles estavam tomando medidas médicas quando eles não tinham competência para isso. Então é muito importante se ser médico para ter a realidade ali de como funciona o combate à pandemia. Não, né? a pandemia... Por que o Bolsonaro colocou Pazuello lá então, que não, mas teve não é médico, não é nada da médico saúde? Que tentou ajudar e foi podado por conta do efeito político. Aí você vê, a preponderância aí foi da força política, porque ele foi, praticamente ele ficou deslocado e os governadores ficaram tomando as medidas por conta dele. Você vê, teve interior do Maranhão que teve prefeito que mandou recolher medicação, pô, o cara doente precisando da medicação. Quer dizer, é isso que é o erro, quer dizer, tentaram deturpar o tempo todo. Esse cara vem levando porrada desde a época que entrou. Eu sou contra isso aí, eu acho que se fosse o Lula no lugar, estava todo mundo ajudando e fazendo. O Lula desviou muito dinheiro daqui para fora, eu não vi ninguém do STF fazer medida nenhuma de contenção, de proibir. Você viu alguém? Não, mas eu acho que a gente tem que ser contra tudo que está errado. É por isso que a gente acreditou que ele iria bem, porque ele disse que seria antissistema e iria combater tudo que está errado. Só que hoje ele não é um cara vendido ao sistema, senhor. Não, você sabe por que ele não foi valorizado?